decisões que eu aprendi e tomei na minha vida que melhoraram bastante os meus resultados e a minha qualidade de vida. Olá, investidora sarada, tudo bom com vocês? Eu sou Rosiele Pegado, especialista em finanças pessoais, e aqui nesse canal, junto com a Carla, nós te ensinamos, te ajudamos a cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu bolso de uma forma leve e simples. Então, eu vou contar para vocês 3 decisões que me ajudaram a melhorar a minha vida e atingir, né, aquela plenitude. Não é, ai meu Deus, realizei todos os meus sonhos. Sim, a maioria sim, mas eu vivo bem com a Rosiele. Então, eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês essas decisões. Quem sabe não te ajuda ou te inspira a tomar boas decisões também. Então, a primeira decisão que eu tomei, inclusive foi tema do vídeo passado, é: eu vou para academia, independente se estiver chovendo, nevando, blá, 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 e se eu não tiver companhia. Essa decisão fez com que eu me tornasse auto-independente e que eu não dependesse de outra pessoa para cuidar e fazer atividade física. Então, esse é o primeiro ponto, né? Independente. E por que eu tô falando isso? Porque na minha adolescência, eu sempre fazia caminhada, ginástica com as minhas amigas, né, gente? Nós éramos adolescentes. E aí, eu tinha isso. Então, quando elas não iam, eu ia sozinha. Eu já era assim, eu tinha que fazer caminhada mais na frente, assim, eu acho que era 1 ou 2 quilômetros na frente, onde a gente fazia caminhada. E aí, eu tinha que passar pela casa delas, porque eu morava mais embaixo aqui, e elas moravam mais em cima, e onde a gente fazia caminhada era mais na frente. E quando elas não iam, por exemplo, quando eu não ia, elas não iam. E quando elas não iam, eu ia. Eu batia lá, hoje eu não vou. Eu falei, tá bom. Eu ia lá sozinha. E isso fez com que eu aprendesse a gostar da minha companhia e a entender que nem sempre o outro vai poder ir comigo. E eu tenho que focar no meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo. Então, vamos embora. Vamos até o final. Bom, esse é o ponto 1, né? O ponto 2, né? A decisão 2 que eu tomei: falar para as pessoas quando algo não era do meu interesse ou quando eu não tinha dinheiro para participar de qualquer evento, entendeu? Vamos para ali, vamos para lá. Falar, não vou, não quero, não posso ir. Não, eu não falava, não tenho dinheiro. Eu não precisava dar essa justificativa, sabe? Eu dizia, não vou, eu tenho outro compromisso, não quero, não é do meu interesse, e ponto final. Então, eu aprendi a dizer não para coisas que eu não podia fazer ou que eu não queria fazer. E isso foi me libertando. Eu lembro que todo mundo uma vez ia ao shopping e eu não ia. Primeiro porque nós tínhamos prova, né? E eu sempre fui muito responsável. Falava, não, o que eu vou fazer no shopping? E a minha prova amanhã? Depois a gente estuda, depois, não sei. Falei, não, eu não vou. Elas foram todas e eu não fui. E às vezes você não diz não porque você não quer que as pessoas fiquem, se eu não for, elas vão falar mal de mim. Se eu for, elas também podem falar e falar, pode falar o que quiser, não vou. E isso foi me libertando. Então hoje, se a pessoa falar, vai ter uma festa, não sei aonde, vai ter não sei o quê, se eu não quiser ir, não. Eu falei, não vou. Não gosto. Entendeu? Eu já falo logo, não gosto desse tipo de festa, de evento, né? Quando eu quero ir, eu quero ir. E se eu quiser ir e a pessoa não puder ir, não tem problema, eu vou do mesmo jeito. Então, isso também melhorou muito a minha vida, né? A minha vida financeira. Porque eu aprendi a controlar o meu orçamento e não importava se alguém estava me convidando para algo, eu aprendi a dizer não. E a terceira decisão que soma com essas duas
eu aprendi a investir em mim primeiro, né? Eu falo aqui com vocês para guardar dinheiro, para investir, para ter uma reserva, para montar uma carteira de investimento, mas você é o seu maior patrimônio. Então você tem que investir em você primeiro, né? Investir para se autodesenvolver e aí começar a alcançar os seus objetivos. Ou seja, na minha adolescência, eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, mas eu ia na biblioteca, eu pegava aqueles livros que hoje são chamados de autoajuda, né? Mas que na época era chamado... Não, hoje é chamado de desenvolvimento pessoal. Na época era chamado de autoajuda. E eu lia, eu fazia aqueles quadradinhos, aqueles testes da carícia, eu fazia tudo aquilo. E aquilo me ajudou muito a crescer, a me conhecer, a tomar boas decisões. E juntando com a minha habilidade que eu tinha desde criança, né, de ter recebido educação financeira, isso potencializou. Então hoje eu olho para a Rosiele, né, do passado e falo, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena aquelas decisões, aqueles não, o não que você deu, o não que você recebeu, pois você lutou. Então todo esse combo foi um grande investimento, que hoje ele é conhecido, né, como inteligência emocional. Eu investi tanto no meu desenvolvimento pessoal que eu desenvolvi uma inteligência emocional. E por isso que eu consigo receber um não, ficar de boa, dar um não e não me sentir culpada, entender quando eu vou que eu perdi algo, quando eu ganhei, entendeu? E também reconhecer que o ser humano é falho e que eu estou em processo de evolução. Então, parar de me punir, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu fiz isso, porque eu falei isso. Não. Isso era necessário, eu tinha que fazer isso, então, vamos embora, né? E isso é muito importante, porque hoje eu sou presidente de uma associação. E muitas vezes você tem que falar, não, isso não pode, isso não deve. E aí meio que fica aquele olhar em cima de, nossa, presidente, não deixa, né? Só que na hora que acontecer um problema, quem vai responder é a presidente. Então, por eu ter desenvolvido, ter aprendido isso, ter desenvolvido a minha inteligência emocional, eu não me importo com a opinião alheia. Eu busco fazer o certo, porque o certo não dá errado. Então, meu papel como presidente é fazer as ações sem violar o estatuto da associação. E se qualquer decisão que alguém tomar ali, eu sentir que está beirando a violação, eu falei, não pode fazer isso, não é para fazer isso, não autorizo, e tá tudo certo. Então, essas 3 decisões fizeram eu alcançar os meus objetivos e ter uma vida melhor e me orgulhar da Rosiele que eu me tornei. Então, eu aprendi a andar sozinha, a viver na minha companhia, né? Eu aprendi a olhar a minha vida financeira e tomar decisões baseado naquilo que eu sabia e não por influência de outras pessoas. E eu desenvolvi, né, investi na minha inteligência emocional para que eu pudesse lidar com os medos, as frustrações, as decepções e as alegrias da melhor forma possível. Então, foram essas 3 decisões que eu tomei e que me geraram bons resultados. E você? Que decisão você tomou e que melhorou bastante a sua vida? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu também quero convidar você a conhecer os nossos produtos, né? Nós temos o Desafio 21 Dias, onde eu e a Carla damos conteúdos para você e treinos para você cuidar da sua saúde. Também tem a nossa planilha de treinos que dá para você treinar de casa, de forma simples, com o que você tem, com 1 quilo de feijão, com 1 galão de água. Dá para você cuidar do seu corpo de maneira simples e acessível. E também tem o nosso e-book, onde nós mostramos todo o nosso passo a passo ali, como você cuidar bem do seu corpo, da sua mente e do seu bolso. Todos esses produtos têm uma única finalidade, que você tenha uma vida melhor, mais feliz e mais leve. O link dos produtos vão ficar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Um beijo, a gente se vê, até a próxima!